Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então vamos continuar calculando agora a aceleração ao longo do eixo Z sobre índice linha, indicando então a aceleração tal como observada, medida, mensurada e analisada pelo observador O sobre índice linha. Vamos então escrever então aqui o A sobre índice linha ao longo do eixo Z é derivada de velocidade sobre índice linha ao longo do eixo Z dt multiplicado por dt sobre índice linha. Vamos agora escrever. Nós sabemos que dt dividido por dt sobre índice linha é dado como, vamos escrever aqui, 1 menos v maiúsculo ao longo do eixo x, esse v maiúsculo elevado a expoente 2 dividido por c2 expoente 1 sobre 2 dividido por 1 menos v maiúsculo x multiplicado por v minúsculo x dividido por c2. Muito bem. Então esse é dt sobre índice linha. E agora vamos multiplicar pelo resultado dv sobre índice linha ao longo do eixo z em relação ao tempo. Eis aqui o resultado. Então nós temos dvz, primeiro termo, dvz dt, aqui entre parênteses. Também temos 1 menos v maiúsculo x, v elevado a 2, c elevado a 2, expoente 1 sobre 2, dividido por 1 menos v maiúsculo x multiplicado por v minúsculo x dividido por c elevado a 2. Muito bem. Mais, repetindo, dt sobre a índice linha, 1 menos v maiúsculo x elevado a 2 dividido por c2, aqui expoente 1 sobre 2, dividido por 1 menos v maiúsculo x multiplicado por v minúsculo x dividido por c elevado a 2. Aqui está. E multiplicando todo esse termo, nós temos 1 menos v maiúsculo x elevado a 2 dividido por c2, expoente 1 sobre 2, dividido por 1 menos v maiúsculo x multiplicado por v minúsculo x, c elevado a 2, aqui expoente 2. E então nós temos ainda multiplicando o v minúsculo ao longo do eixo z, o dv minúsculo ao longo do eixo x em relação ao tempo, e o v maiúsculo ao longo do eixo x dividido por c2, esse termo entre parênteses. Temos então essa expressão. Vamos multiplicar adequadamente os termos. Então teremos o seguinte desenvolvimento. Então, a aceleração sobre índice linha ao longo do eixo z pode ser expressa por quanto admitamos, por quanto consideramos as regras de potenciação e radiciação. Nós podemos escrever 1 menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo x elevado a expoente 2 dividido por c2, expoente 1 sobre 2, expoente 1 sobre 2, temos expoente 1 dividido por 1 menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo x, multiplicado pela velocidade ao longo do eixo x, tal a velocidade de uma estrutura material dotada de massa, tal como aferida pelo observador O, também ao longo do eixo x, dividido por c elevado a 2, esse termo é elevado a expoente 2 em razão da multiplicação no denominador. E aqui a derivada de vz em relação a t, entre parênteses, mais também do mesmo modo, multiplicando no âmbito do numerador, nós temos 1 menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo x elevado a 2 dividido por c2 expoente 1 dividido por
1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador ao longo do eixo X, multiplicado pela velocidade ao longo do eixo X de uma estrutura material dotada de massa m, tal como aferida, medida e calculada pelo observador O, dividido por c elevado a 2, expoente 3, expoente 1, expoente 2, expoente 3, multiplicado agora por velocidade da estrutura material dotada de massa m, tal como medida e aferida pelo observador O, velocidade esta ao longo do eixo z, multiplicado pela derivada, multiplicado pela velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo x, dividido por C2, e aqui derivada de Vx em relação ao tempo. Muito bem, temos esta expressão. Vamos reorganizar os termos. E então, desse modo, devemos definir a derivada da velocidade x em relação ao tempo como a aceleração ao longo do eixo x, tal como aferido, medido e observado pelo observador O. Também a derivada de Vz em relação ao tempo é igual a subíndice z, ou seja, a aceleração ao longo do eixo z, tal como medida e aferida pelo observador O. Com base nesses dados, podemos reescrever então aqui a aceleração ao longo do eixo z, tal como medida e aferida pelo observador O sobre índice linha. Isso é expresso como 1 menos velocidade V maiúsculo ao longo do eixo x, dividido por C2, velocidade 2, expoente 1 para todo esse termo, dividido por 1 menos velocidade V maiúsculo ao longo do eixo x, multiplicado por velocidade V minúsculo ao longo do eixo x, dividido por c elevado a 2, expoente 2, aqui a aceleração ao longo do eixo z, tal como medida e aferida pelo observador O. Temos também 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador ao longo do eixo x, elevado a expoente 2, dividido por C2, aqui o termo elevado a expoente 1, todo esse termo, dividido por 1 menos velocidade do observador O' em relação ao observador ao longo do eixo x, multiplicado por velocidade da estrutura material dotada de massa m, tal como aferida pelo observador O ao longo do eixo x, dividido por C2, aqui expoente 3, e temos então velocidade ao longo do eixo z, tal como calculado, medido e aferido, mensurado pelo observador O. Essa velocidade V minúsculo z é a velocidade ao longo do eixo z de uma estrutura material dotada de massa m. Muito bem, multiplicado pela velocidade do observador O' em relação ao observador O ao longo do eixo x, dividido por C2, termo entre parênteses, e aqui a aceleração ao longo do eixo x, tal como medido e aferido pelo observador O. Essa aceleração é a aceleração de uma estrutura material dotada de massa m, que se propaga no espaço-tempo contínuo de Minkowski de 4 dimensões. Muito bem, então temos esse resultado. Vamos encerrar a aula nesse momento. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.